Bom dia, irmãos. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Louvado seja o Senhor pelo primeiro dia do Senhor no ano de 2025. Já com essa ótima notícia que vocês demitiram o Davi do departamento de mídias, colocaram um profissional, né? Então, Deus seja louvado por isso também. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, no primeiro dia do Senhor. Eu e minha família somos privilegiados de estar com os irmãos. Louvado seja Deus. Ontem eu falava com o Davi no meio de algum intervalo que ele teve lá no meio da neve, na mudança, o quanto que nós somos abençoados pela vida dessa igreja, o quanto que estava olhando o YouTube da igreja, vendo algumas pregações que a gente já teve alguma oportunidade. Então, bastante tempo, tinha mais cabelo do que o Alexandre, caiu um pouco meus cabelos. Então significa que o Senhor tem nos provado, tem nos abençoado, tem nos dado a oportunidade de crescer em graça, crescer em conhecimento. Que o Senhor seja louvado através da vida da igreja e que nos abençoe durante o dia do Senhor, para que Ele nutra a nossa vida, a vida da nossa família, e nos estabeleça, firma os nossos passos na rocha eterna que é Cristo Jesus. Vamos abrir as Escrituras Sagradas na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Eu irei ler do verso 1 ao verso 11. Mas na parte da manhã nós nos concentraremos até o verso de número 6 e à noite, se assim o Senhor nos permitir, focaremos nos versos de número 7 ao verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intensos uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Obrigado por ter nos trazido até a sua casa. Obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações através da sua palavra, ó Deus. Palavra cantada, palavra lida e explicada neste culto público. Senhor, nós reconhecemos a nossa incapacidade de, ao nos achegarmos ao texto sagrado, compreendermos por nós mesmos. Nós necessitamos da sua graça, nós necessitamos da intervenção do teu Santo Espírito, para que ao lermos e entendermos o teu texto sagrado, a tua palavra sagrada, o Senhor, por meio da iluminação do teu Santo Espírito, possa clarear, ó Deus, nos iluminar, a ponto de não somente compreendermos o que tu queres que nós compreendamos, mas também façamos em conformidade com a sua vontade. Queremos ter uma vida para a sua glória, queremos viver para a sua glória. Isso é impossível
sem a ministração da sua palavra aos nossos corações. Tenha misericórdia de nós, dos nossos pecados, das nossas limitações, e que em Ti, ó Deus, nós possamos verdadeiramente nos gloriar nesta manhã. Que o Senhor seja louvado. Nós oramos assim, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito oportuno para nós estudarmos, entendermos a carta de Pedro nos nossos dias. Ela trata de um tema muito atual, né? O sofrimento em meio a um mundo hostil, o sofrimento cristão ou sofrimento por Cristo em meio a um mundo hostil. Pedro vai escrever aos seus leitores que tinham ido para a Ásia Menor por causa justamente de uma perseguição dos romanos aos cristãos. Pense comigo que nesse ponto Nero, o imperador de Roma, havia incendiado a cidade, havia colocado inclusive culpa nos cristãos, e o resultado disso é que milhares de irmãos em Cristo foram incendiados, foram colocados vivos em tochas para iluminar a cidade. Milhares de cristãos foram jogados às feras e milhares de cristãos estavam sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. E quando nós pensamos nos nossos contextos ou no nosso contexto atual, hoje nós iniciamos, como eu falei aqui, o primeiro culto público de 2025, nós precisamos sim nos lembrar que dias piores estão por vir. É diferente do que aqueles pregadores coaches têm a nos dizer, que se você colocar a sua mente nas coisas certas, que as coisas vão melhorar. Não. Se nós pensarmos de forma bíblica, nós entenderemos que a perseguição aos cristãos está apenas começando. Ainda estamos no princípio de todas elas. Quando nós iniciamos o ano de 2025, nós precisamos nos lembrar que a perseguição à igreja será cada vez pior. A mentalidade cristã ou a cosmovisão cristã será cada vez mais rejeitada e tida como chamado discurso de ódio. Isso não é algo novo que eu estou falando, é algo muito latente aos nossos olhos, é algo que a cada vez mais se piora. Leis são criadas para tornar o cristianismo uma religião de cunho privado, né? Os nossos ministros do STF provocam isso, as leis que são feitas nesse sentido, tanto leis estaduais, federais, municipais, né? As escolas, nem se diz nada sobre isso, nós sabemos qual nível está a educação no nosso país. Então, o que Pedro está falando aqui para os cristãos originais, para os leitores originais que estavam na diáspora, ou seja, estavam espalhados pela Ásia Menor por causa da perseguição ao cristianismo, aos cristãos, trata exatamente da mesma coisa que nós enfrentaremos. Precisamos estar preparados já no primeiro domingo do ano de 2025 para enfrentar o sofrimento que virá. Pelo fato, e esse sofrimento, eu não estou falando de um sofrimento específico, um sofrimento por causa de uma doença ou por causa de algo específico na nossa vida, por causa das dificuldades que a vida nos apresenta e nos oferece no decorrer da nossa vida. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando de um sofrimento específico por causa do Evangelho. Pelo fato de nós confessarmos o nome do Senhor e somente o nome dele, seremos perseguidos. E o que Pedro está falando para nós aqui, ou que nós iremos estudar nessa manhã, iremos ver nessa manhã, é que nós devemos estar preparados para sabermos como nós devemos agir em meio ao sofrimento, para que sejamos encorajados, sejamos exortados a permanecermos firmes na luta contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, contra a nossa carne. E a grande temática da carta de Pedro é justamente essa, o sofrimento e como nós, cristãos, somos forjados, moldados por meio do sofrimento. É interessante porque o mesmo tema é tratado na carta aos Hebreus.
E na carta aos Hebreus ali havia uma tentação por parte daqueles cristãos que eram judeus em retroceder ao judaísmo por causa também da perseguição. O que a carta aos Hebreus vai falar é que lá no capítulo 5, no verso 8, é que Cristo também foi forjado ou aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Se Cristo, sendo o Senhor de todas as coisas, tornou-se inclusive o Salvador do mundo, agradou a Deus em todas as coisas, se Ele passou pelo sofrimento com o intuito inclusive de aprender a obedecer e agradar a Deus em todas as coisas, o que não será o sofrimento para nós cristãos? Uma oportunidade de sermos forjados ao caráter de Cristo. Eu queria dar uma olhada com vocês no todo da carta, antes de olharmos para esses versos que nós lemos, no primeiro capítulo, e vemos como que a temática do sofrimento está muito específica aqui, muito clara. No primeiro capítulo, eu vou olhar o verso de número 6 e 7, como síntese do que está sendo dito aqui, quando Pedro fala assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro começa a sua carta afirmando que o sofrimento pelo qual os cristãos estavam passando tinha um propósito. Esse é um ponto principal que vai guiar toda a carta. Qual era o propósito do sofrimento? Era apenas algo, sofrer pelo sofrer, ou gostar de sofrer, uma espécie de sabor ou prazer no sofrimento? Não, não era isso. O sofrimento cumpria o propósito da nossa vida, que é a glória de Deus. Pedro começa falando que o sofrimento deles cumpria o propósito de Deus ser glorificado. Deus era glorificado nas provações, e isso era importante, que eles passassem por diversas provações, porque Deus seria glorificado nisso. No capítulo 2, Pedro vai falar sobre a vida cristã e como que a vida deveria ser exemplar para os de dentro e para os de fora, ou seja, não havia desculpa para viver uma vida relapsa, mesmo diante do sofrimento. A vida deles precisava ser exemplar, não somente diante das autoridades, mas também no serviço uns aos outros, no dever da casa, no dever comum do lar. Ou seja, a vida do cristão deveria ser uma vida exemplar, mesmo diante do sofrimento. No capítulo 3, do verso de número 13 a 17, Pedro vai falar agora uma questão muito importante que vai guiar, inclusive, o nosso contexto do texto que nós lemos, e eu vou ler para vocês, quando Pedro trata aqui a partir do verso número 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Pedro vai falar que muitas vezes nós sofreremos e o sofrimento virá à nossa vida porque nós praticamos a justiça. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que muitas vezes estaremos certos no nosso proceder, estaremos fazendo aquilo que é correto aos olhos de Deus, no nosso pensamento, no nosso modo de viver, faremos aquilo que é justo e ainda assim sofreremos. E nesse ponto, Pedro levanta a igreja, o fato de que ao invés de nós ficarmos cabisbaixos, entristecidos, deprimidos, nós devemos ficar muito mais alegres, porque Cristo está sendo muito mais glorificado nesse processo. Se sofremos porque nós fazemos aquilo que é bom,
Deus é glorificado muito mais, meus irmãos. Que mérito teria o Senhor se nosso sofrimento viesse em decorrência das nossas próprias atitudes mais? O que Pedro está falando é que ele está reverberando aquilo que ele ouviu de Cristo. Inclusive, a carta de Pedro tem muito dos sermões do nosso Senhor Jesus e também daquilo que Paulo trouxe como ensinamento. A gente vai ver muita coisa correlata. O que Pedro está falando aqui, ele está reverberando o que ouviu do Senhor Jesus no Sermão do Monte, que o presbítero Fernando tem exposto aqui lá no 5º capítulo, do verso 11 a 12, quando diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Perseguição por causa do nome de Cristo deve gerar alegria no discípulo do nosso Senhor. No capítulo 4, e eu vou nortear o contexto posterior, a partir do verso 12 a 19, Pedro vai falar que o sofrimento do cristão nos torna participantes do sofrimento de Cristo. E é por isso que nós devemos sentir alegria. Porque o sofrimento em Cristo é a prova real de que nós estamos intimamente ligados ao Senhor. A união mística que Calvino tanto defendeu e ensinou diz respeito não somente à nossa herança com Cristo, aquilo que Cristo conquistou para nós, a vida eterna, mas também o fato de que nele nós estamos tão unidos que nós somos participantes do seu sofrimento. Essa é a prova de que nós estamos intimamente ligados ao Senhor, porque se Cristo sofreu, não sofreria os seus discípulos? Sim. Não somente herdamos a sua herança, mas herdamos também o sofrimento do nosso Senhor, as suas mazelas na carne. Pedro aqui reverbera o ensino de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 29, quando diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, ou seja, a graça de sofrer com Cristo. E o capítulo 5 vai encerrar dizendo que o sofrimento terá um fim, uma grande notícia, porque esse sofrimento ele é passageiro, ele é momentâneo, e quem se encarregará de nos dar suporte, nos abençoará através do sofrimento é Cristo Jesus, nosso Senhor. Os versos que nós lemos, versos de número 1 a 6, a primeira parte, a primeira perícope, vai tratar do fato que, tendo Cristo como exemplo, nós devemos então viver não mais para o pecado, como em outros tempos, como nós vivíamos quando nós não éramos cristãos, mas agora nós devemos viver para a glória de Deus. É uma abordagem pessoal, é uma abordagem direta, uma abordagem individual para cada cristão sobre como nós, como indivíduos, devemos viver no sofrimento para a glória de Deus. É sobre isso que está falando os primeiros versos, a primeira perícope que nós iremos tratar na parte da manhã. Como nós devemos viver de forma santa em meio ao sofrimento. E nos versos números 7 a 11, que nós trataremos na parte da noite, vai falar como nós devemos também viver de forma santa em meio ao sofrimento, mas agora no que diz respeito à vida comunitária, a vida dos uns aos outros, de como nós devemos viver como igreja, como família da aliança do Senhor. Não somente a família menor, mas a família da aliança, onde todos os cristãos reunidos no nome do Senhor se ajuntam para louvar ao Senhor, para edificar o seu santo nome no dia do Senhor e viver comunitariamente. Lembra-se que essa carta é uma carta transitória, é uma carta que passa por vários, itinerante, passa por várias regiões para que os cristãos fiquem unânimes, ou seja, tenham o mesmo pensamento à luz do ensinamento de Pedro, diante da perseguição e do sofrimento. Então, é sobre isso que nós iremos tratar hoje, na parte da manhã, sobre como nós devemos viver de forma peculiar, individual, de forma como Cristo nos chama para viver de forma santa
em meio ao sofrimento. Verso de número 1, meus irmãos, do capítulo 4, começa assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, né? Ora, tendo Cristo sofrido na carne. O capítulo 4 começa com essa conjunção ora, que no grego poderia muito bem ser traduzida por portanto. Isso é interessante porque essas divisões de capítulos, né, são posteriores, e quando a gente vê um capítulo começando com ora, você já fala assim, é problemático, porque ele está dizendo, ele está trazendo algo, está dizendo algo daquilo que foi dito anteriormente, é uma conclusão. Portanto, né, tendo Cristo sofrido na carne, e relembrando aquilo que foi dito, como eu falei no capítulo 3, de 13 a 22, o que foi dito é que nós precisamos fazer o bem, mesmo quando isso gerar perseguição. Afinal, foi exatamente o que Cristo fez. Ele sofreu na carne, ele se humilhou ao se encarnar em uma natureza humana com efeitos da queda. E não somente isso, ele mesmo, sendo perfeito e totalmente justo, sofreu por pessoas como eu e você, injustas, pecadores, que não mereciam a sua morte em nosso lugar. Capítulo 3, de 13 a 22, inclusive, vai falar aquela passagem que muito difícil de interpretação, né? No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes contra a longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. A ideia aqui é clara, né, que Cristo esteve em Noé pregando o Evangelho a uma geração má. Ou seja, mesmo diante de uma geração má, Cristo estava oferecendo a sua graça, a sua misericórdia, e eles rejeitaram porque faziam aquilo que era mal. Cristo estava lá, em Noé, pregando o Evangelho. E nós precisamos fazer da mesma forma que Cristo. Diante de uma geração má, diante de uma geração corrupta, diante de uma geração que só faz aquilo que é mal, nós devemos utilizar o exemplo de Cristo. Ora, portanto, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também do mesmo pensamento. Devemos ter o exemplo de Cristo para nos portar diante de uma geração má, adúltera, corrupta, que só faz aquilo que é mal, que só tem Deus e os seus ensinamentos como algo terrível. O que nós precisamos fazer? É interessante porque o que está trazendo aqui é que, olhando o exemplo de Cristo, não há desculpas para nós não fazermos o bem. As circunstâncias atuais do mundo não nos dá a prerrogativa ou não nos outorga o direito de não fazermos aquilo que é bom, de não pregarmos o Evangelho, de não vivermos o Evangelho, de não sermos luz ou luzes ou luminares às nações pagãs. E as nações aqui poderemos entender os ímpios de forma geral. Não temos nenhum tipo de autoridade e legitimidade para vivermos de uma forma que não estampará o amor de Cristo por nós. O ponto é esse: se Cristo fez isso diante de uma geração má e corrupta, que o crucificou, como nós devemos viver? Da mesma forma, utilizando o mesmo exemplo. E aí, na parte B do verso, ele fala: armai-vos também, vós, do mesmo pensamento. A linguagem é muito interessante, que é uma linguagem bélica, armai-vos. É como se você estivesse sendo preparado para uma guerra. Tocou ali uma guerra e agora os soldados terão que se apresentar e você vai se apresentar lá ao comandante, armar e equipar todo mundo para ir para a guerra tal, porque não sei quem invadiu e nós precisamos agora combater de forma legítima aquele país. Armar e equipar todo mundo e vamos para a guerra. Qual é a mentalidade do soldado que se arma para uma guerra? Ele não somente se arma para a batalha em si, mas ele se prepara para a morte. Ele se prepara para uma possível, uma iminente morte. Porque se armar para uma guerra diz respeito ao fato de que você poderá perder a vida naquela batalha.
E perder a vida aqui, não estou falando somente no sentido espiritual, de morrer para mim mesmo. Eu estou falando de morte física. Porque os cristãos estavam sendo mortos fisicamente. Estavam sendo jogados aos leões, incendiados como tochas para iluminar as cidades. A perseguição era cruel. O que está sendo dito é que nós devemos nos armar do mesmo pensamento, ou seja, da mesma mentalidade de Cristo, se nós quisermos vencer esta batalha. A primeira arma que Pedro nos traz é a mente de Cristo. Pedro já tinha dito isso lá no capítulo 1, no verso 13, quando ele fala cingindo o vosso entendimento. E cingir também é uma linguagem bélica, onde naquela ocasião eles subiam as suas vestimentas, amarravam para que eles pudessem ter mais mobilidade e aí pudessem enfrentar alguma batalha. É a mesma ideia. Precisamos nos armar para essa batalha. E qual é a arma do cristão? A arma do cristão é a mente de Cristo. Do pensamento de Cristo. Pedro está aqui descrevendo a verdadeira batalha espiritual. E para enfrentá-la, nós precisaremos estar bem equipados, a fim de termos êxito na missão que o Senhor nos dá. A missão de vencer o pecado, a missão de vencer o mundo, a missão de vencer a carne, a missão de vencer o diabo. Essa missão ela é dura, essa batalha ela é dura, e isso reverbera mais uma vez o ensinamento de Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versos de 10 a 18, quando Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis, estáis pois firme, cingindo-vos, ou seja, de novo, a linguagem bélica, com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A linguagem é praticamente a mesma do verso de número 1 ao número 11. É a mesma ideia que Paulo traz dessa luta contra o pecado, contra a carne, contra o diabo, contra as hostes malignas, contra as potestades malignas. É isso que João está tratando quando diz que o mundo jaz do maligno. A ideia de que há uma força maligna que norteia os pensamentos, e esses pensamentos, o modo de agir, o modus operandi de agir do mundo é maligno, é em oposição à igreja, é em contradição aos princípios cristãos. E nessa luta precisaremos estar bem equipados, armados. O que ele está tratando aqui é que a luta contra o pecado, essa luta, essa batalha espiritual não é brincadeira. Nós não estamos brincando de sermos cristãos. Nós não estamos aqui porque nós temos nada mais para fazer, porque nós temos uma socialização com uma família ou com outra. O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã é sendo preparados pelo próprio Deus para lutar a sua batalha. Esse tipo de batalha espiritual que nós vemos por aí, neopentecostalizada, isso é balela. Mas essa batalha espiritual que Pedro está tratando aqui, ela existe. E nós precisamos estar bem equipados para isso. Né? Precisamos ser bons guerreiros, focados para vencer. E o interessante é que o sofrimento, e aí está o ponto central da carta, ele é um sinal de que nós não devemos brincar em meio à luta.
Na verdade, o sofrimento é como um sinal de alarme que nos faz cair em si e nos realinha para batalharmos as lutas que verdadeiramente importam. Porque se nós vivermos uma vida tranquila neste mundo, sem sermos perseguidos, algo que seria impossível, traria ao nosso coração a ideia de que essa batalha é uma batalha, na verdade, muito tranquila, é algo que nós passaremos tranquilamente. Então, daria a entender de que nós não precisamos, talvez, nos preparar tanto, porque nós nos preparamos de acordo com a intensidade daquela luta, daquele evento, daquela circunstância que nos traz tamanha importância. Se eu vou ter um evento muito importante, eu me prepararei muito mais. E se nós vivermos uma vida aqui sem ter esse puxão de orelha do Senhor, entendermos que o sofrimento também é um agir de Deus para que nós nos voltemos para aquilo que verdadeiramente importa, é capaz de nós acharmos que essa passagem nossa por essa vida é algo tranquilo, que nós não dependemos da graça e da força que o Senhor nos concede por meio dos meios de graça, por meio da sua palavra e das armas que Ele nos concede. Então o sofrimento também tem esse propósito. E eu paro um pouco para nos lembrar que o que Pedro vai dizer, que a maior arma aqui é o pensamento de Cristo, é a mentalidade cristã. E a grande pergunta é como que eu consigo me armar da mente de Cristo? Como que eu consigo me revestir da mente de Cristo? E a grande notícia, o grande ponto é que é impossível nós sermos forjados à mente de Cristo tendo uma vida cristã medíocre, uma vida cristã rasa, uma vida cristã que não condiz com o tamanho da nossa luta, da nossa batalha, da magnitude do evento que nós temos. Se nós verdadeiramente não nos dedicarmos à oração, à leitura da palavra, à comunhão dos santos, à guarda do dia do Senhor, aos meios de graça, o resultado que nós teremos é uma geração de crentes que só vive tropeçando no pecado, vivendo uma vida que desagrada a Deus em tudo, mas sem crescer no conhecimento e na graça. Para nós sermos forjados, meus irmãos, a mente de Cristo, só há uma maneira, é levarmos a palavra de Deus a sério. E levar a palavra de Deus a sério, eu não estou falando de você ler 2 minutos por dia, 3 minutos por dia, dar um check lá na sua leitura diária. Isso é importante? Mas isso não é tudo. A batalha que nós enfrentaremos requer de nós maior preparação, requer de nós entendimento do que Deus requer de nós força, luta para praticarmos aquilo que Deus requer de nós luta contra nós mesmos, para mergulharmos na palavra de Deus, buscarmos compreender o que Deus requer de mim, da minha família e da igreja. Sem levarmos a palavra de Deus a sério, sem priorizarmos as Escrituras Sagradas, nunca nos armaremos da mente de Cristo. Seremos como soldados que vai enfrentar, um crime organizado na mão, né? E os caras cada vez mais equipados com metralhadoras, derrubando helicóptero, né? E como as nossas polícias muitas vezes têm que ir com pistola para enfrentar um exército muito mais poderoso. E esse ensinamento é ainda mais importante para nós homens, porque nós homens somos pastores das nossas famílias. Sendo assim, nós precisamos mergulhar nas Escrituras, não somente recebermos o ensinamento que os nossos pastores oferecem domingo após domingo. Isso é essencial, fundamental. Mas como nós somos pastores das nossas famílias, as nossas famílias dependem do ensino
que nós entregamos a elas. Esse é um ponto. Sem isso, é impossível termos a mente de Cristo, a principal arma que Pedro vai trazer. Ele vai dizer, a gente está ainda na parte B do verso 1, né? Porque aquele que sofreu na carne o deixou aqui no sentido de anulou, venceu o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não mais vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro já tinha dito isso no capítulo 1, verso 14, quando ele fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O que Pedro está dizendo é que Cristo já venceu o pecado na carne, ele anulou, ele venceu o pecado. Ele já sofreu, ele foi humilhado, ele foi tido como vexame, ele abandonou a sua glória a fim de que hoje nós não fôssemos mais escravos do pecado e desta forma não fôssemos mais dominados por ele. Está reverberando aquilo que Paulo traz em Romanos, capítulo 6, verso 6, quando Paulo diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que Pedro está falando é que Cristo já fez o que deveria ser feito de uma vez por todas, para que agora, nesse tempo que nos resta, não vivamos mais de acordo com as paixões dos homens. O que ele está trazendo à tona aqui é estupidez, meu irmão. Gastarmos os nossos dias fazendo aquilo que desagrada a Deus. Porque o Senhor nos comprou com sangue precioso para que hoje nós pudéssemos viver para a sua glória e não mais vivermos como outrora vivíamos. Pelas paixões dos homens, pelo padrão do mundo, o que Cristo fez é precioso demais para que nós permaneçamos andando no pecado. Quando a gente vive uma vida de pecado, quando a gente vive uma vida frívola, nós estamos desonrando o nome do Senhor. E a pergunta que deve ser feita é, foi para isso que Cristo morreu? Por você e por mim? Para que nós continuássemos andando como outrora andávamos? Quando o ímpio olha para isso, ele fala assim, eu não preciso desse Deus, eu não preciso desse Cristo, porque ele anda da mesma forma que eu, o que ele fez não transformou em nada eu, sem Cristo, sem Deus, sem nada, eu consigo andar da mesma forma que ele. O que o mundo fala é que o que Cristo fez por nós não passou de teatro, porque não mudou o nosso proceder em meio ao sofrimento. Qual é a nossa atitude em meio ao sofrimento? É de desespero, não temos Deus, não temos quem lute a nossa batalha, estamos desesperados ou estamos confiantes no Senhor? A grande questão é, diante do sofrimento, se Cristo verdadeiramente cumpriu a sua vocação, nós não podemos viver mais conforme andávamos. Pedro está trazendo a ideia de que no tempo que vos resta, o que nos resta na carne, ele pode estar falando sim aqui do fato de que a vida é um sopro, mas está também reverberando a ideia dos seus ensinamentos acerca dos últimos dias, ou seja, após a ressurreição de Cristo, até o período da sua segunda vinda. O que ele está falando é que, diante disso, no tempo que vos resta na carne, nós estamos nos últimos dias. É como se fosse um exemplo interessante, você está no aeroporto para pegar um avião, um voo internacional, e você está ali, chega horas antes no aeroporto. E você fica com a sua família e toma um café, faz alguma coisa, vai numa loja, porque é muito tempo até embarcar. Aí tem um embarque. Logo após o embarque, você sabe que ainda há um tempo, tem a fila, tem isso, aí você continua fazendo aquelas coisas. Aí toca assim, última chamada. Aí o teu filho fala assim, papai, eu vou ali rapidinho na loja tal, que eu vou ver uma camisa que eu vi e tal, eu não consegui ver, eu vou lá rapidinho, tá? E a última chamada. É a mesma ideia.
nós já estamos nos últimos dias. Não cabe mais ir olhar coisas que estão ao redor, está fora daquilo que é o centro da vida cristã, porque nós já estamos nos últimos dias. A ideia é que não tem mais tempo para viver da forma como nós vivíamos. Olha que o verso 3 vai trazer: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções. Aqui ele traz uma relação, né, de pecados muito própria dos gentios. Ele vai trazer essa ideia de vontade dos gentios e traz essa lista de pecados pertinentes aos gentios. Pedro vai construir um paralelo aqui, um paralelismo muito interessante, bem próprio do hebraísmo, né, da sua versatilidade, na verdade, no hebraico, né? Ele vai trazer aqui, primeiro no verso 2 ele falou de viver segundo a vontade de Deus. E no verso 3 ele fala não mais viver segundo a vontade dos gentios. Ou seja, aqueles que não são povo de Deus. O que ele está trazendo é que o tempo de viver segundo as paixões dos homens e a vontade dos gentios já se passou. Esse era o antigo proceder deles. Agora eles deveriam viver segundo a sua nova natureza, segundo cidadãos do reino dos céus, como eles eram, como filhos de Deus. Mais uma vez, reverberando o que Paulo diz em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, um verso muito conhecido. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo também vai trazer isso em Romanos, capítulo 8, versos de 8 a 11, a ideia de que nós já fomos transformados pela palavra de Deus e devemos viver agora pelo Espírito que habita em nós. O que é viver segundo o padrão ou segundo a vontade dos gentios, que Pedro aqui alerta aos cristãos para que não faça mais? Ele faz uma lista de pecados para mostrar o que diz respeito a uma vida de um descrente, falando que já havia um tempo decorrido para que eles pudessem ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. O público aqui, isso é importante a gente citar, que o público para o qual Pedro está escrevendo é um público misto, é um público composto de judeus e gentios. Então, ora ele vai usar a linguagem própria do judaísmo, ora ele vai usar práticas pecaminosas própria de um público que antes não era povo de Deus. Então, essa lista de pecado é uma lista muito conhecida por eles, pelas igrejas. Então, quando ele trata de dissoluções, ele está falando de atos incontidos de luxúria, iniquidade, qualquer tipo de descontrole, por exemplo. Quando ele fala de concupiscência, ele fala de desejos perversos, também de luxúrias. Quando ele fala de borracheiras, ele está falando daquele transbordamento de vinho que aponta para o excesso de consumo da bebida alcoólica que caracteriza um beberrão. Pedro não está falando que não pode beber vinho. Pedro está falando que existem condutas ao nos entregarmos demasiadamente à bebida alcoólica que vai caracterizar mais ao beberrão, aquele devasso, do que alguém que é cristão. Quando ele fala de orgias, ele está falando de um termo muito próprio, por exemplo, da procissão noturna e desordeiras de pessoas semi-embriagadas em festivais que depois de jantares, desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em homenagem ao deus Baco, os chamados bacanais, ali a ideia de exaltação à divindade. A ideia da bebida ela é muito colocada aqui porque havia uma embriaguez, não somente para uma questão de alegria, de festas, mas também como uma espécie de deixar de perder as suas faculdades mentais para que eles pudessem se entregar a essas orgias que era própria de um contexto idólatra, pagão, e oferecimento aos deuses daquela época. Então, por isso que ele vai falar de bebedices, também traz a ideia de uma festa em que se bebe não necessariamente em excesso, mas dando oportunidade para que isso aconteça, e falando de detestáveis idolatria, adoração de ídolos,
que resultava em imoralidade, intemperança, e é por isso que Pedro vai chamar de idolatrias detestáveis. Em suma, o que Pedro está falando aqui é que existem comportamentos e práticas que são próprias e características de quem não pertence a Cristo. E que nós não podemos jamais ser confundidos com eles. Esse era o antigo modo de vida dos gentios. O que Pedro trata é que nós não devemos olhar para o passado com saudade da vida que nós vivíamos. Devemos olhar para frente, enojando a vida de pecado, com a certeza de que hoje o nosso prazer está em agradar a Deus, em sermos moldados à imagem de Cristo, nos parecermos com Cristo e fazer a vontade de Cristo e não mais a vontade dos gentios. Não devemos nem mesmo flertar com o pecado, nem mesmo dar brechas para que ele apareça ou para que ele reine em nosso coração, nem dar chance para sentirmos o seu sabor. Devemos cortar logo na raiz, não dando nenhuma brecha para o pecado. O ensinamento de Pedro é muito oportuno para nós, porque, sabe, meus irmãos, talvez nós não estejamos sendo ativos no pecado. Talvez nós não somos aqueles pecadores, sabe, que peca querendo, com vontade, com certeza. Talvez até sejamos, né? Como o nosso presbítero Fernando leu aqui em Romanos capítulo 7, né? Muitas vezes o bem que nós sabemos que nós devemos fazer, esse nós não fazemos, o que é próprio de uma vida cristã que luta contra a carne. Mas às vezes nós não pecamos de forma desenfreada, temos uma vida até correta diante desses padrões bíblicos, mas muitas vezes nosso coração está tão entranhado no pecado que nós, mesmo não sendo ativos no pecado, nós não somos ativos no processo de não deixar o pecado enraizar no nosso coração. Vou dar alguns exemplos práticos. Às vezes nós não falamos besteiras, ou não fazemos isso ou aquilo, mas nós não deixamos de seguir pessoas no Instagram que só postam coisas que são contrárias à palavra de Deus, ou coisas que farão com que a nossa mente e nosso coração esteja alinhado com as coisas do mundo. Ou pessoas que ficam postando fotos indecentes, ou quem sabe dando oportunidade para frequentarmos festas de pessoas que só fazem pecar e propiciam o pecado. Ou quando agimos de forma que estamos fazendo a vontade daqueles que não são cristãos, talvez para manter a nossa dignidade intacta, a nossa postura intacta, ou a nossa visibilidade diante do nosso chefe intacta. Abrimos mãos daquilo que deve ser feito para mantermos, não pecando diretamente, porque nós somos cristãos, mas não sendo ativos na luta contra o pecado, inclusive de não darmos brechas para ele. E é por isso que, e aqui eu chego ao final dos versos que nós estamos trabalhando na parte da manhã, no verso 4, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com ele no mesmo excesso de devassidão. Olha que interessante, Pedro vai trazer, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com ele ao mesmo excesso de devassidão. O que Pedro está trazendo aqui é a notícia do custo do discipulado. Ser cristão tem um custo. Tem um custo. E meio sofrimento. Esse é o ponto. O que nós não devemos achar, e que os cristãos originais aqui não deveriam achar, é entender ou imaginar que as pessoas vão achar legal e bonitinho o fato de que você agora é um crente e agora está pronto para rejeitar as suas atitudes, as suas pecaminosidades e aquilo que é contrário à Escritura Sagrada. As pessoas não vão ver isso como algo bom, agradável. Olha que legal, ele agora deixou de fazer isso, ele agora está falando que essas práticas nossas são práticas aversas ao cristianismo. Olha, você vai ser tido como chato, como alguém que é importuno, como alguém que é retrógrado.
É essa a ideia que o mundo vai trazer de você. Que Pedro traz é o fato de que as pessoas não vão achar bonitinho o fato de que agora você é um cristão, está pronto para rejeitar e condenar as suas atitudes. Na verdade, agir de forma contrária, não se moldando ao mundo, fará com que você seja perseguido e difamado. O mundo irá zombar de você, o mundo irá te cancelar, vai ignorar as suas ideias, a sua inteligência. Você será rejeitado e duramente perseguido. Notícia bombástica para 2025. Você será rejeitado e será perseguido. Estou profetizando nada. Só estou mostrando aquilo que a Bíblia está dizendo. E o que Pedro está dizendo para nós é que não dá para sermos amigos de Deus e ao mesmo tempo amigos do mundo, ou um ou outro, porque quando misturarmos as duas coisas, não teremos força suficiente para viver em meio a um mundo hostil. O que ele está dizendo é que, em certo nível, você não conseguirá viver debaixo da vontade de Deus e continuar com as antigas amizades, mesmo aquelas que são da sua própria família. Mesmo aquela. Que só vive de acordo com as paixões mundanas. Ou Deus, ou o mundo. Ou a santidade, ou a carne. Ou Cristo, ou os ídolos. Ou a vontade de Deus, ou a vontade dos gentios. As duas coisas não cabem no mesmo lugar. No nosso coração. No altar do nosso coração. Ele reverbera aqui o ensino de Tiago, no capítulo 4, verso 4. Estou tentando fazer aquilo que o presbítero Fernando falou, né? Que a Escritura interpreta a própria Escritura. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas é interessante porque ele traz uma má notícia, mas ele traz uma boa ao mesmo tempo. Na linguagem popular, morde e assopra, né? Ele fala, vocês serão perseguidos, hein? Não entende o mundo não vai ver você como algo bom, não. Vocês vão ser difamados, vocês vão ser duramente perseguidos, mas ele fala assim, olha comigo, por isso difamando entre eles que não concorrais com ele, ou mesmo excesso de vacilão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. A boa notícia que ele traz é que Deus já deu o seu veredito final para aqueles que perseguem a igreja, para aqueles que vivem em oposição aos cristãos. E o destino final é a ira eterna. O seu destino já está consumado. Não é algo que nós devemos nos preocupar, não é algo que nós devemos devagar, ou não devemos pensar sobre isso. O que nós devemos... Não, o destino já está consumado, já está decretado. O destino é a ira eterna. Olha o que ele fala, o destino foi traçado por qualquer pessoa? Não, por aquele que é competente, por aquele que tem competência para tal, por aquele que tem legitimidade para fazer, por aquele que vai fazer, porque todo o poder foi dado a ele. É certo. E aqui, o que Pedro está tratando, lembra o contexto da perseguição, das mortes dos cristãos, né? O que ele está tratando é que aqueles irmãos que foram condenados por homens, foram julgados por Nero, foram incendiados nas tochas, levados aos leões, às feras, esses irmãos em Cristo que morreu por causa da perseguição e por causa do desejo de viver segundo a vontade de Deus, estes já receberam a glória eterna. Cristo já os vivificou, Cristo já os tinha glorificado e, portanto, não tinham mais o que temer, porque mesmo que fossem julgados pelo mundo, o Senhor os faria viver. O mundo tinha julgado, o mundo tinha condenado, eles se armaram para a batalha, foram mortos no campo de batalha,
mas o verdadeiro veredito tinha sido dado por Deus. E esse veredito era vida eterna. E condenação eterna para aqueles que condenaram os cristãos. Que notícia maravilhosa, meus irmãos. Saber que nós temos um ano inteiro pela frente, talvez anos pela frente, se assim o Senhor Deus permitir, sabendo que nós enfrentaremos oposição, sofrimento, dificuldades, mas que o veredito final já foi decretado por Deus. O dia da vingança já foi outorgado por aquele que tem competência, e por isso nós podemos ser felizes, alegres, andar em alegria, porque mesmo que morramos no campo de batalha, o nosso veredito já foi dado, e o veredito daqueles que perseguem também. Olha, Pedro vai trazer aqui agora uma questão até difícil de interpretação, né? Quando ele fala, os quais vão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Essa ideia de evangelho também pregado a mortos, há muitas interpretações aqui, mas definitivamente Pedro não está falando que Jesus deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade, que desceu ao Hades, pegou a chave lá do inferno e pregou de novo para aqueles que estavam no inferno, porque eles não tinham ouvido falar do evangelho e agora eles precisavam descer, né? Essa é uma ideia bem própria do nosso pentecostalismo, né? Os irmãos conhecem muito bem. Pedro não está falando isso. Pedro não está falando isso. O que Pedro está falando aqui, ele está se referindo àqueles que receberam o evangelho no seu período e morreram no decorrer da caminhada cristã. Só isso mesmo. Warren Wiersbe vai comentar aqui esse trecho e vai dizer que Pedro está lembrando os seus leitores acerca dos cristãos martirizados por causa da fé. Eles foram julgados falsamente pelos homens, mas na presença de Deus receberam o verdadeiro julgamento. Os inimigos dos cristãos pensavam que ao persegui-los até a morte, estava dando a eles um julgamento justo e uma derrota definitiva, mas não sabiam que, aos olhos de Deus, estes cristãos continuavam a viver no Espírito. E aqui, meus irmãos, eu encerro essa primeira parte. A segunda parte vai ser à noite, aplicando essa parte do texto, dizendo que definitivamente nós não devemos temer os homens. Nós devemos temer somente a Deus. Nós não devemos temer aquele que faz a nossa carne apodrecer, ou que tem o poder limitado de fazer a nossa carne morrer nesta vida, mas devemos temer aquele que faz a alma e o corpo apodrecer no inferno. É a este que nós devemos temer. Não devemos temer aos homens. Antes de tudo, devemos temer a Deus. Não devemos agradar aos homens. Antes de tudo, devemos agradar a Deus. Não devemos esperar a recompensa dos homens. Devemos, antes de tudo, esperar a recompensa de Deus. Não devemos esperar o julgamento dos homens. Antes de tudo, devemos esperar o julgamento de Deus, porque a morte não é o fim. Ainda que sejamos perseguidos até a morte, porque estamos preparados para a batalha, e na batalha nós poderemos morrer. A notícia que Pedro nos traz é que na morte nós encontraremos a vida eterna, a vida em abundância, a vida que somente o nosso Senhor Jesus pode dar. Os homens podem até fazer o nosso corpo perecer, mas Deus definitivamente já deu o seu juízo para aqueles que cumprem a sua vontade, e a sua vontade é que nós vivamos eternamente com Ele. Se assim procedermos em nossa vida, em meio ao sofrimento, como crentes do Senhor Jesus, como discípulos verdadeiros do Senhor Jesus. Essa é a prova de que o Senhor nos comprou com precioso sangue, como Ele trouxe lá no início. É a prova de que nós estamos no caminho de salvação.
Pedro traz é que, ainda na morte, porque Cristo também morreu, mas Ele ressuscitou, e nós com Ele ressuscitaremos, viveremos eternamente, porque o Cordeiro foi crucificado, foi anunciado, foi pregado, foi estampado em nossos corações. A pregação do Evangelho destruiu o nosso coração de pedra e agora nós temos um coração de carne para glorificar a Deus e viver para a sua glória. E desta forma podemos viver pelo Espírito de Deus por meio da obra de Cristo. Nós cremos na obra de Cristo, foi o Espírito que pregou os nossos corações, foi o Espírito que fez tudo. E agora nós podemos ter a certeza que não temos nada a temer. Enfrentaremos lutas, desafios, sofrimentos, dificuldades que às vezes nós não podemos nem imaginar, meus irmãos. E muitas delas pelo fato de sermos cristãos. Mas a grande notícia é que nós podemos confiar no autor da nossa salvação. E a Ele nós devemos temor. Temor aqui, não somente ter medo, mas prestar a Ele obediência plena. Prestar a Ele louvor. Prestar a Ele ações de graça, culto, que somente Ele merece. É isso que Pedro está falando para nós nessa manhã. O Senhor Jesus produz em nossos corações a mente de Cristo por meio da sua palavra, para que estejamos armados, prontos para a batalha, a fim de que, ao enfrentarmos a batalha, mesmo que morramos no percurso, nós tenhamos a certeza que o veredito final, quem dá é Deus. E esse veredito é de glória eterna para aqueles que o seguem. E esse veredito é de ira eterna para aquele que os rejeita. Deus seja louvado nessa manhã. Na parte da noite, nós continuaremos com os deveres, ou como nós devemos viver em comunidade para a glória de Deus.